Aquela soneca depois do almoço parece inofensiva, mas ela pode estar reprogramando seu cérebro sem você perceber. Nos próximos minutos você vai descobrir por que um cochilo maltratado rouba o seu sono da noite, o que a ciência encontrou ao ligar sonecas longas a riscos para o coração, e qual é a fórmula exata para transformar essa soneca de vilã em aliada. Fica comigo até o final, porque a virada muda tudo o que você pensa sobre a soneca. Cochilar parece um hábito simples, o corpo pede, você deita, e pronto. Mas por trás dessa soneca existe um sistema inteiro de relógios biológicos decidindo, segundo a segundo, se aquele descanso vai te recarregar ou te sabotar. O horário, a duração e até a fase do seu sono entram nessa conta. E é exatamente aí que mora o perigo que a maioria das pessoas ignora. Por volta do início da tarde, o corpo passa por uma queda natural de alerta chamada de baixa circadiana. Não é só o almoço pesado, é o seu relógio biológico interno reduzindo a temperatura corporal e empurrando você para o sono, mesmo que a noite tenha sido boa. Esse período costuma ficar entre o início e o meio da tarde. É por isso que bater aquele soninho nesse horário parece tão irresistível. Só que existe outro mecanismo trabalhando ao mesmo tempo, a pressão do sono. Ao longo do dia, uma substância chamada adenosina vai se acumulando no cérebro, aumentando aos poucos a vontade de dormir. Quanto mais tempo você fica acordado, mais adenosina se acumula, até que à noite essa pressão fica alta o suficiente para te derrubar na cama. Guarda essa peça, porque ela é a chave para entender o problema. Quando você cochila, o cérebro aproveita a pausa para aliviar parte dessa adenosina acumulada. Isso é ótimo se o objetivo é sentir menos cansaço na hora. O problema é que essa limpeza esvazia parte da pressão que você precisaria guardar para a noite. Um cochilo curto tira só uma fatia pequena dessa pressão. Só que um cochilo longo pode esvaziar o tanque quase inteiro. E é aqui que a soneca vira sabotagem. Se você dorme 1 hora ou mais de tarde, chega à noite com pouca pressão de sono sobrando. O resultado é ficar rolando na cama, encarando o teto, enquanto o sono simplesmente não vem. Com o tempo, essa dificuldade repetida pode alimentar um ciclo de insônia, porque o corpo aprende a associar a cama a horas acordado. Só que roubar o sono da noite não é o único risco. Cochilos longos empurram o cérebro para as fases mais profundas do sono. E se o despertador toca no meio dessa fase profunda, você acorda com um fenômeno chamado inércia do sono. Vem a sensação de cabeça pesada, confusão e lentidão, que pode durar de meia hora até 1 hora. Essa inércia não é só desconforto, ela mexe com decisões de verdade. Estudos com pilotos, médicos plantonistas e motoristas mostram queda de atenção e de tempo de reação logo após acordar de um cochilo profundo. Dirigir, operar máquinas ou tomar decisões importantes nesse intervalo pode ser tão arriscado quanto estar levemente embriagado. É esse detalhe que dá nome ao perigo do título. E tem uma camada ainda mais séria. Diversos estudos populacionais associam cochilos longos e frequentes, especialmente os de mais de 1 hora, a um risco maior de problemas cardiovasculares, pressão alta e diabetes tipo 2. Pesquisadores que acompanharam milhares de pessoas ao longo dos anos encontraram esse padrão se repetindo em diferentes países e culturas. É um dado que chama atenção, mas que merece uma explicação cuidadosa antes de qualquer conclusão. Porque a associação não é a mesma coisa que causa. Isso não quer dizer que a soneca em si provoque a doença. Na maioria dos casos, pesquisadores acreditam que a relação vai no caminho contrário, uma noite de sono ruim, uma apneia não diagnosticada ou um problema de saúde já instalado é que empurra a pessoa a cochilar mais e por mais tempo durante o dia. A soneca longa, nesses casos, é o sintoma, não o vilão. Isso explica por que certos grupos aparecem mais nessas estatísticas: pessoas mais velhas, trabalhadores de turno noturno e quem sofre de distúrbios respiratórios do sono, como a apneia. Para essas pessoas, o cochilo longo costuma ser um reflexo de uma noite que não cumpriu sua função restauradora. Reconhecer esse padrão em você mesmo já é o primeiro passo para investigar a causa real, em vez de simplesmente cortar a soneca. Fica o alerta: se você sente uma sonolência tão forte durante o dia que precisa de cochilos longos quase todos os dias, ou acorda cansado mesmo depois de dormir horas suficientes à noite, isso pode ser sinal de um distúrbio de sono não tratado.
Nesses casos, o caminho certo não é se culpar pela soneca, e sim procurar um profissional de sono para investigar o que está por trás disso. Agora, a boa notícia: cochilar não é errado, o problema é a dose. A ciência do sono recomenda o chamado cochilo relâmpago, com duração entre 10 e 20 minutos. Nesse intervalo curto, o corpo relaxa e reduz a fadiga sem mergulhar nas fases profundas do sono. Você acorda leve, sem aquela inércia pesada, porque nunca chegou perto do sono profundo. O horário também importa, o ideal é cochilar antes das 3 da tarde, respeitando aquela baixa circadiana natural sem chegar perto demais da noite. Um truque usado por muitos especialistas é o cochilo do café, tomar um café rapidinho antes de deitar. A cafeína leva cerca de 20 minutos para fazer efeito, então você acorda praticamente na hora certa, com um empurrão extra de energia. E aqui está a virada que muda tudo: o cochilo nunca foi o inimigo. O verdadeiro perigo mora no descontrole, dormir tarde demais, por tempo demais, sem prestar atenção em como o seu corpo responde. Controlado, o mesmo cochilo que rouba sua noite quando é longo e tardio vira uma ferramenta poderosa de energia e foco quando é curto e cedo. A diferença entre sabotagem e superpoder está inteira nesses detalhes que você acabou de aprender. Então, da próxima vez que bater aquele sono depois do almoço, lembra da regra: curto, cedo, e de olho em como você se sente ao acordar. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu próprio sono, se inscreve no canal Cérebro e Sono, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e conta aqui nos comentários qual é o seu horário de cochilo. A gente lê tudo.